Espírito Santo me ensina a escutar a sua voz com clareza. Você já teve a sensação de estar falando com Deus e não ouvir absolutamente nada em resposta? Como se o céu tivesse ficado mudo. Você clama, espera, se entrega, mas tudo o que sente é um silêncio que chega a doer? Muitos desistem nesse momento, acham que Deus se esqueceu, que estão sozinhos ou que não são espirituais o suficiente para merecer uma resposta. Mas e se esse silêncio não for ausência, e sim um tipo de treinamento? E se esse tempo em que você sente que Ele não está falando for, na verdade, o momento exato em que o Espírito Santo está ensinando seu espírito a escutar de verdade? Escutar a voz do Espírito Santo não é como escutar uma música ou uma pessoa. Não é algo que se capta com os ouvidos. É algo que se percebe com o Espírito. Mas o nosso espírito, muitas vezes, está soterrado por barulhos, por pressas, por ansiedades e principalmente por expectativas erradas sobre como Deus deve se comunicar. Você pode estar esperando uma resposta audível, quando Ele quer te dar uma convicção interna. Você pode estar procurando um sinal externo, quando Ele quer produzir fé dentro de você. Deus fala, sempre falou, desde o início. Em Gênesis, Ele criou tudo com a sua voz. Em João, está escrito que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. A voz dele é criativa, poderosa, mas também é suave, sutil e precisa. E é por isso que é tão fácil confundir o silêncio de Deus com ausência. Porque estamos acostumados com vozes barulhentas, com respostas instantâneas, com mensagens diretas. Mas a voz do Espírito não entra no coração de quem está apressado. Ele não compete com o barulho do mundo. Ele espera que você se recolha para que ele possa sussurrar. O Espírito Santo está te treinando. Você acha que ele está calado, mas na verdade ele está desenvolvendo a sua audição espiritual. Ele está te separando, ele está afinando seu discernimento, ele está moldando sua sensibilidade. Não é que ele não está falando, é que ele quer te ensinar a ouvir de um jeito novo, mais profundo, mais íntimo, menos emocional e mais espiritual. O Espírito Santo não fala por curiosidade, nem por espetáculo. Ele fala por amor, por comunhão, por propósito. Ele quer te mostrar direções, sim, mas mais do que isso, ele quer que você aprenda a reconhecê-lo, a identificar sua presença, a caminhar com ele mesmo sem uma palavra audível. Porque o verdadeiro discípulo não vive de confirmações externas, mas de uma conexão interna com o Mestre. Neste vídeo, nós vamos caminhar por essa jornada juntos. Vamos desmascarar os barulhos que tentam imitar a voz do Espírito. Vamos confrontar os bloqueios que te impedem de escutá-lo. E vamos ativar algo novo dentro de você. Porque ouvir o Espírito Santo não é um dom reservado a poucos. É um relacionamento acessível a todos que desejam profundamente conhecê-lo. Você não está aqui por acaso. Essa mensagem chegou até você porque o Espírito Santo quer te ensinar a escutá-lo com clareza. Ele quer te tirar da confusão e te levar para a comunhão. Quer transformar o silêncio que te assusta em um lugar de intimidade que cura. Você só precisa desejar, permanecer e se render, porque o Espírito Santo já começou a falar e agora é a sua vez de aprender a escutar. A diferença entre pensar com fé e escutar com o Espírito. Pensar com fé é algo que muitos aprenderam a fazer. Você se convence de que tudo vai dar certo. Você se esforça para manter a mente positiva, declara promessas, recita versículos. E tudo isso é válido. Mas escutar com o Espírito vai muito além de uma convicção mental ou de uma repetição de palavras bíblicas. Escutar com o Espírito é entrar em um nível de comunhão tão profundo que a voz de Deus não se limita ao que você entende, mas transforma até o que você não compreende. Quando você pensa com fé, pode até confundir os próprios pensamentos com a voz de Deus.
pode acabar atribuindo ao Espírito Santo aquilo que, na verdade, é apenas desejo humano, opinião pessoal ou até mesmo influência de terceiros. Já escutar com o Espírito é o oposto, é abrir mão do controle da mente para entrar no espaço sagrado da revelação. É quando o coração se cala e o Espírito desperta. A mente tenta compreender. O Espírito, ao contrário, recebe. O problema de muitos que dizem não ouvir a voz de Deus é que estão tentando decifrá-la com a mente, em vez de discerni-la com o Espírito. E o Espírito Santo não grita para competir com seus pensamentos. Ele sussurra para ver se você confia o suficiente para silenciar tudo o que é barulho e ouvir o que é eterno. Quando você escuta com o Espírito, a palavra de Deus não é mais uma informação. Ela se torna direção. Não é apenas algo que você acredita, é algo que te move. E essa escuta espiritual não nasce do esforço, mas da intimidade. Não é algo que você conquista, é algo que você cultiva. Um coração em adoração escuta mais do que uma mente cheia de dúvidas. Uma alma rendida entende mais do que um coração cheio de pressa. O Espírito Santo fala com quem se aproxima com reverência, não com quem tenta arrancar respostas por desespero. Pensar com fé te encoraja a continuar, mas escutar com o Espírito te mostra por onde ir. Uma mente cheia de fé pode te levar até a borda do mar, mas só quem escuta o Espírito pode ouvir a ordem. Toque nas águas, elas vão se abrir. A fé é o combustível. A escuta espiritual é o volante. Um sem o outro leva à frustração. Escutar com o Espírito também te livra de enganos. Quantas vezes você achou que Deus estava dizendo algo apenas para perceber mais tarde que foi você mesmo que se convenceu? A mente é influenciável. O Espírito é discipulado pelo Espírito Santo. E é nesse lugar de discipulado que a voz dele se torna mais clara. Não porque ele fale mais alto, mas porque você passou a escutar com menos distrações. A escuta verdadeira exige renúncia. É preciso renunciar à ansiedade de respostas imediatas, ao orgulho de querer entender tudo e à vontade de controlar o processo. O Espírito Santo não é um mensageiro contratado. Ele é o Deus vivo habitando em você, falando quando Ele quiser, como Ele quiser e o que for necessário para o seu bem, não o que você gostaria de ouvir. Quando você entende isso, para de forçar uma resposta e começa a cultivar uma presença. E é nessa presença que a voz dele se torna inconfundível, não pela lógica, mas pela paz. Não por sinais grandiosos, mas por testemunhos internos que te alinham com a vontade do céu. Escutar com o Espírito é como aprender uma nova língua. No início, você entende uma palavra aqui, outra ali. Mas quanto mais tempo passa com ele, mais você reconhece os padrões, o som da sua voz, a intenção do seu coração. E quando isso acontece, até o silêncio dele fala com você. Até a ausência de resposta se torna uma resposta, porque seu espírito aprendeu que ouvir Deus é mais sobre estar com Ele do que extrair dele uma direção. O ruído que bloqueia a voz, ruído externo e ruído interno. A dificuldade de escutar a voz do Espírito Santo nem sempre está na ausência de revelação, mas na presença de interferências. Há tanto barulho ao nosso redor que muitas vezes a voz de Deus é abafada antes mesmo de ser percebida. E esses ruídos se dividem em dois campos, o externo que vem do mundo e o interno que nasce dentro de nós. Ambos são poderosos o suficiente para desviar o foco, distorcer o som e nos fazer confundir o que é de Deus com o que é apenas uma distração disfarçada de espiritualidade. O ruído externo é o mais óbvio, é o excesso de informações, de opiniões, de conteúdo. Estamos tão conectados a vozes humanas, pregadores, conselheiros, influenciadores, amigos, redes sociais,
que muitas vezes nos alimentamos mais das palavras dos outros do que da palavra de Deus. Buscamos respostas em vídeos, mensagens e conselhos e esquecemos que o Espírito Santo não compete com o mundo. Ele espera que você desligue tudo para que possa ouvir o que realmente importa. Mas o ruído mais perigoso nem sempre vem de fora. O ruído interno é ainda mais traiçoeiro, porque é silencioso aos ouvidos, mas ensurdecedor para a alma. Ele se manifesta como ansiedade, medo, dúvida, frustração, culpa. Você tenta orar, mas sua mente está agitada. Você tenta ouvir, mas o coração está inquieto. E nessa agitação, a voz do Espírito se perde no meio dos gritos da alma. Ansiedade é um ruído que te faz correr antes da hora. Dúvida é um ruído que distorce o que Deus já falou. Culpa é um ruído que te convence de que Deus não vai falar com você. Orgulho é um ruído que interpreta as palavras do Espírito conforme os próprios desejos. Quando esses ruídos dominam o interior, até mesmo as mensagens claras de Deus se tornam confusas. Por isso, escutar a voz do Espírito exige um tipo de silêncio que vai além do silêncio do ambiente. É o silêncio da alma. É calar os pensamentos acelerados, é aquietar as expectativas, é baixar o volume das emoções para que o som suave da direção divina possa ecoar. O Espírito fala em ambientes de paz, não de desespero. E a paz que ele proporciona não é a ausência de problemas, mas a presença dele mesmo no caos. É possível estar em um lugar barulhento e ouvir a voz de Deus com clareza, desde que o seu interior esteja alinhado. E também é possível estar em um quarto escuro e silencioso, e mesmo assim não escutar nada, porque por dentro você está em guerra. O que determina sua capacidade de ouvir o Espírito não é o volume ao redor, mas o nível de rendição dentro de você. O Espírito Santo sussurra porque sabe que o coração atento vai escutar. Ele não grita porque não quer ser uma entre muitas vozes. Ele quer ser a única que você confia, mesmo quando tudo o mais está falando o contrário. E isso só acontece quando você aprende a silenciar o que não vem de Deus, para perceber o que só Ele pode dizer. Se você quer ouvir com clareza, precisa eliminar com coragem. Cortar os excessos, se afastar das confusões, jejuar das vozes humanas para alimentar a comunhão com o Espírito. Porque onde há ruído constante, não há revelação consistente. E onde há ruído emocional, não há discernimento espiritual. Quando você reconhece e confronta os ruídos, descobre um novo nível de escuta. Descobre que a voz do Espírito não estava ausente, apenas abafada. Que a direção de Deus não estava longe, apenas bloqueada. E percebe que o problema nunca foi que Deus parou de falar. É que você ainda não tinha aprendido a silenciar o mundo para escutar o céu. Porque o Espírito Santo sussurra e não grita. A maioria das pessoas espera que Deus fale alto, que sua voz seja estrondosa, marcante, impossível de ignorar. Mas o Espírito Santo escolhe sussurrar. Ele não grita, não impõe, não força. E isso diz muito sobre a natureza dele e também sobre a nossa dificuldade em reconhecê-lo. O Espírito sussurra porque deseja proximidade. Ele não está interessado em impressionar, mas em se relacionar. Só escuta o sussurro quem está perto. E só se aproxima quem realmente deseja conhecer, não apenas receber. A voz baixa do Espírito não é fraqueza, é intenção. Ele não fala para te assustar, mas para te atrair. Ele não deseja dominar sua atenção pelo impacto, mas conquistar sua sensibilidade pela intimidade. Gritar é o que fazem os homens quando querem ser ouvidos. Sussurrar é o que faz um amigo quando quer compartilhar algo só com você. O Espírito Santo é pessoal. Ele fala com palavras que só fazem sentido ao seu coração. Ele revela segredos que ninguém mais entenderia.
Ele entrega respostas na linguagem da sua alma. Mas para isso, ele precisa que você esteja disposto a sair do barulho da multidão e entrar no silêncio da comunhão. O grito alcança muitos, o sussurro alcança os íntimos, e há um motivo mais profundo para ele sussurrar. O sussurro exige atenção, exige presença, exige entrega. Quando alguém sussurra, você se inclina para ouvir. Você foca, você para. É exatamente isso que o Espírito quer de você. Rendição total, olhos fixos, ouvidos espirituais abertos. Ele quer ser prioridade, não um ruído em meio a tantos outros. Ele quer ser suficiente, não um reforço para aquilo que você já decidiu sozinho. O sussurro também prova a motivação. Quem está buscando a Deus só para resolver problemas não suporta o silêncio nem o sussurro. Quer grito, urgência, espetáculo, mas quem busca a Deus por amor se contenta com um toque leve, com um sinal sutil, com uma brisa suave. Como Elias na caverna que esperava o Senhor no fogo, no vento ou no terremoto, mas o encontrou no som suave de um sussurro. O Espírito Santo nunca vai competir com aquilo que você prioriza mais do que ele. Se o seu foco está no medo, ele se cala. Se sua fé está na lógica, ele observa. Mas quando sua alma se inclina e sua mente se aquieta, ele se revela. Não porque ele muda, mas porque você se posiciona para perceber. O sussurro é uma prova de que Deus não força, ele convida. E só quem aceita o convite ouve a direção. O grito vem do desespero, o sussurro vem da certeza. O mundo grita o tempo todo, oferece respostas rápidas, opiniões formadas, caminhos prontos. O Espírito Santo, não. Ele espera que você se aproxime. Ele quer que a sua fé amadureça, ao ponto de saber que, mesmo quando você não ouve alto, ele continua presente. Mesmo quando não há espetáculo, há propósito. Você já parou para perceber que as maiores transformações da sua vida vieram em momentos de silêncio? Que os encontros mais reais com Deus aconteceram quando você estava só, quebrado, vazio, e ali, no meio do nada, sentiu algo que ninguém viu, mas que mudou tudo. Esse é o sussurro do Espírito. Ele não precisa de volume. Ele carrega verdade. E a verdade dita em amor transforma mais do que qualquer grito de religiosidade. Por isso, quando tudo estiver barulhento, feche os olhos e escute com o coração. Quando o mundo exigir pressa, escolha permanecer, porque o Espírito Santo continua falando. Ele só quer saber se você está disposto a escutar, não com os ouvidos, mas com a alma inclinada. Porque é no sussurro que ele revela os segredos que mudam destinos. Sensibilidade espiritual. Não se trata de saber mais, e sim de estar mais perto. Há uma ilusão que muitos alimentam ao buscar escutar a voz do Espírito Santo. A de que é preciso saber muito, acumular conhecimento, ter uma bagagem teológica robusta ou atingir um nível elevado de espiritualidade para que Deus fale. Mas o Espírito não se comunica com base no quanto você sabe, e sim no quanto você se aproxima. A sensibilidade espiritual não é fruto do intelecto, é fruto da intimidade. Deus não é atraído por diplomas, mas por corações quebrantados. Não é movido por discursos bonitos, mas por atitudes humildes. O Espírito Santo não escolhe os mais inteligentes, mas os mais disponíveis. Há pessoas simples que escutam o céu com mais clareza do que mestres da palavra, porque decidiram não apenas aprender sobre Deus, mas viver com Deus. Sensibilidade espiritual se constrói no secreto. É quando você desliga tudo e se coloca diante do Pai, não com exigências, mas com entrega. Quando o coração se rende, os ouvidos espirituais se abrem. Porque é nesse espaço íntimo, sem plateia, sem performance, sem máscaras, que o Espírito encontra liberdade para revelar aquilo que ele tem guardado só para os que o buscam de verdade. Quanto mais perto você está,
mais fácil é ouvir. Mas essa proximidade não acontece automaticamente. Ela é cultivada. Ela exige tempo, constância, renúncia. Muitos querem ouvir Deus, mas não querem parar para estar com Ele. Querem revelações, mas não se dispõem à comunhão. Querem respostas, mas não suportam o processo que afina o espírito. E há um segredo que só quem se aproxima descobre. O Espírito fala o tempo todo. Nós é que muitas vezes estamos longe demais para perceber. Quanto mais próximo você estiver, mais claro será o som. É como um pai cochichando para um filho. Ele não vai aumentar a voz, vai esperar que o filho se aproxime. Porque não é sobre volume, é sobre vínculo. Sensibilidade espiritual também envolve purificação. Um coração dividido não escuta bem. Um espírito inquieto perde o foco, e um ouvido acostumado ao pecado se torna resistente à santidade da voz divina. Por isso, a sensibilidade ao espírito também nasce do arrependimento sincero. Quando você limpa o templo interior, o espírito tem liberdade para circular, tocar e, sim, falar. Estar mais perto é viver em sintonia. É acordar com a consciência de que o Espírito Santo está ali. É caminhar e perguntar: Senhor, o que o Senhor quer de mim hoje? É deixar que Ele opine nas suas decisões, que interfira nos seus planos, que transforme suas reações. Quem vive perto dele, escuta até quando ele não fala com palavras. Percebe nas circunstâncias, nas impressões, na paz ou na ausência dela. Aprende a ler os sinais que o mundo não vê. Estar perto é abrir espaço todos os dias. Não é esperar que um culto, um vídeo ou uma canção tragam a voz de Deus. É construir um altar dentro de si, onde o Espírito tem liberdade de permanecer e não apenas de visitar. A sensibilidade espiritual se torna natural quando a presença do Espírito se torna essencial. Você deixa de viver buscando milagres e passa a viver com um milagre dentro de você. A proximidade revela, a intimidade afina, a constância aprofunda. Quanto mais perto você está, menos precisa de sinais externos para crer. Você simplesmente sabe, discerne, sente, obedece. E quando você vive nesse nível de sensibilidade, a voz do Espírito não é um acontecimento raro. Ela se torna parte do seu cotidiano, porque o Espírito Santo não quer te visitar de vez em quando. Ele quer caminhar com você todos os dias e falar com você a cada passo. O Espírito não fala a quem o usa, mas a quem o ama. Há um erro sutil e perigoso que muitos cometem sem perceber. Se aproximam do Espírito Santo não por amor, mas por interesse. Querem escutá-lo para resolver uma crise, tomar uma decisão, evitar um erro, receber algo. Tratam a presença dele como um serviço espiritual e não como a presença viva de um Deus que deseja relacionamento. E é por isso que muitos não ouvem nada. Porque o Espírito Santo não se manifesta plenamente a quem o busca apenas como utilidade. Ele se revela àqueles que o desejam por quem ele é. O Espírito não é uma fórmula, um botão de emergência ou um oráculo místico que entrega respostas sob demanda. Ele é Deus, e como Deus, ele quer ser amado, não usado. Ele fala com quem se rende, não com quem manipula. Fala com quem o coloca no centro, não com quem o trata como acessório. Ele não é alguém que se invoca quando se precisa, mas alguém com quem se convive em todos os dias e em todas as estações. Quando o coração é sincero, o espírito responde com profundidade. Quando é interesseiro, ele se cala com respeito. O amor é a linguagem que mais atrai a voz dele. É o amor que abre os céus, que afina o espírito, que transforma o silêncio em direção. O Espírito Santo não pode ser usado como atalho. Ele é o caminho. Não pode ser reduzido a um instrumento. Ele é o propósito. Quem busca o Espírito para obter respostas, perde o foco. Quem busca o Espírito para estar com ele, encontra tudo o que precisa, inclusive respostas. Há uma diferença entre orar
pedindo coisas e orar desejando comunhão. A voz que vem de um pedido pode até guiar por um tempo, mas a voz que nasce de uma relação te guia por toda a vida. O Espírito conhece o íntimo. Ele sabe quando há entrega ou apenas interesse. Sabe quando o coração quer consolo ou só um caminho mais fácil. Por isso, muitos tentam provocar experiências com ele e não conseguem. Porque o Espírito Santo não é ativado por rituais, mas por rendição. Não se impressiona com lágrimas emocionais, mas com corações quebrantados. O que ele procura não são orações bonitas, mas um lugar onde ele possa habitar. O amor não pede, ele oferece. O amor não exige, ele se entrega. E é por isso que quem ama o Espírito Santo vive ouvindo a sua voz, mesmo nos dias em que não pede nada. Porque o relacionamento foi construído antes da necessidade. E é nesse tipo de comunhão que o céu se abre, não como evento, mas como ambiente. Você quer ouvir mais de Deus? Ame mais a Deus. Pare de buscá-lo como um recurso espiritual e comece a buscá-lo como seu maior tesouro. Não entre na presença dele apenas para obter respostas. Entre para conhecê-lo, para adorá-lo, para desfrutar dele. A voz do Espírito é um presente para os que amam sua presença mais do que seus benefícios. Quem ama, permanece. Quem ama, escuta com paciência. Quem ama, não exige revelações grandiosas, se contenta com a paz suave que guia os passos. Porque para quem ama, a maior resposta não é saber o que fazer. É saber que o Espírito está ali, conduzindo mesmo no silêncio. E com essa certeza, tudo mais se alinha. O que o Espírito Santo ama dizer, mas poucos ouvem. Existe uma realidade espiritual que muitos ignoram. O Espírito Santo está sempre falando, mas nem sempre sobre o que queremos ouvir. Ele não é uma voz moldada pelas nossas vontades. Ele é a voz que molda as nossas vontades. E por isso, muitas vezes, o que ele mais deseja dizer é exatamente o que a maioria resiste em escutar. Porque a verdade, quando dita pelo Espírito, não massageia o ego. Ela confronta, cura, transforma. O Espírito ama falar sobre arrependimento, mas poucos se abrem para ouvir. Porque arrependimento exige renúncia, exige humildade, exige encarar as próprias falhas sem desculpas. Ele sussurra com amor: volta, perdoa, confessa, para com isso. Mas há tantos corações endurecidos, tão cheios de justificativas, que preferem ignorar essa voz suave e seguir se enganando com frases bonitas e declarações vazias. O Espírito Santo não quer te emocionar, ele quer te libertar. Ele também ama falar sobre perdão. Quantas vezes você já ouviu dentro de si a direção clara? Perdoa essa pessoa, solta essa dor, libera essa mágoa. Mas o orgulho se levantou. A ferida gritou, a alma resistiu. E o que poderia ser o início de uma cura profunda foi abafado por uma escolha racional de continuar preso ao passado. O Espírito fala para curar, mas quem ouve precisa querer ser curado. O Espírito Santo ama exortar. Ele te confronta com doçura. Ele mostra o erro com firmeza e ternura ao mesmo tempo. Mas em uma geração que idolatra conforto e evita confronto, muitos confundem exortação com condenação e se afastam justamente de quem mais deseja restaurar. Há direções que o Espírito já te deu, mas você descartou porque não soaram agradáveis. Só que as palavras que mais transformam nem sempre soam bem no começo. Ele ama falar sobre propósito. Ele te lembra quem você é, por que você foi criado, o que precisa abandonar para viver a plenitude. Mas enquanto você estiver distraído, buscando reconhecimento, sucesso ou validação, a voz do Espírito vai parecer distante, porque ele não grita em meio à idolatria pessoal. Ele sussurra no altar da obediência. Ele não vai reforçar um plano que você criou sem consultá-lo. Vai te chamar de volta ao plano original, mesmo que você tenha que começar de novo. O Espírito Santo também ama falar sobre direção, mas nem sempre da forma que esperamos.
Às vezes, ele responde com silêncio, porque já te deu a resposta e você não obedeceu. Outras vezes, ele repete algo simples que você achou pequeno demais. E há momentos em que ele te guia com paz e não com palavras. Mas se seu coração está viciado em experiências intensas, vai ignorar a direção que vem de forma sutil e constante. Poucos ouvem porque muitos querem ouvir apenas o que confirma seus próprios caminhos. Mas o Espírito não confirma ego, ele guia para a cruz. Não aprova atalhos, ele aponta o caminho estreito. Não alimenta vaidades, ele revela identidade. Quem ouve a voz do Espírito com sinceridade, descobre que ela é ao mesmo tempo doce e afiada. Acolhe e confronta. Abraça e envia. Cura e transforma. Ele ama dizer, você é meu. Ele ama lembrar, eu estou aqui. Ele repete com paciência, confie em mim. Ele declara com firmeza, isso não é para você. E tudo isso ele diz todos os dias para quem se dispõe a escutar com o Espírito. Não com a mente cheia de vontades, mas com o coração disposto a obedecer, mesmo quando a direção não agrada. Quem ama a voz do Espírito, ama até aquilo que ele diz e que dói. Porque sabe que cada palavra, até a mais dura, carrega cura. E cada silêncio, até o mais longo, carrega propósito. Ouvir o que poucos ouvem é sinal de maturidade espiritual. É prova de que você não busca apenas respostas, mas presença. E onde há presença, há voz. E onde há voz, há transformação. A arte de esperar sem ruído, quando o Espírito fala no tempo de Deus. Há momentos em que tudo dentro de você pede pressa. A alma grita por respostas, o coração acelera buscando direção, a mente exige soluções imediatas, mas o Espírito Santo opera em outro ritmo. Ele não é conduzido pela nossa urgência, ele nos ensina a andar no compasso do céu. E uma das maiores lições que ele nos dá é esta: esperar sem ruído, esperar sem reclamar, sem manipular, sem duvidar. Esperar em paz, porque quem confia no tempo de Deus já está no centro da vontade dele. O tempo do Espírito não é lento, ele é perfeito. Quando você pede uma resposta e ela não vem, não significa que Deus te esqueceu. Pode ser que ele esteja te ensinando algo maior do que uma direção. Dependência. Pode ser que, no silêncio, ele esteja te ensinando a escutar o que você só ouviria na espera. Há palavras que o Espírito só libera quando o seu interior aprende a se calar. Esperar sem ruído é uma arte porque vai contra tudo o que este mundo ensina. O mundo diz, corra, conquiste, decida logo. Mas o Espírito diz, acalme-se, confie, eu sei o caminho. O mundo exige movimento, mesmo que sem sentido. O Espírito guia com propósito, mesmo quando parece que nada está acontecendo. E é nesse aparente nada que ele está construindo algo eterno. Na espera, sua fé é provada, mas também é fortalecida. Sua visão é ajustada, seus ouvidos são afinados. O Espírito usa a espera para revelar onde ainda existe ansiedade disfarçada de oração. Onde ainda existe ego travestido de propósito, onde ainda há necessidade de controle escondida em palavras bonitas. Ele não quer apenas te dar uma direção, ele quer moldar quem você será quando essa direção chegar. Há promessas que ainda não se cumpriram, porque seu interior ainda não está preparado para recebê-las. Há respostas que ainda não chegaram, porque se viessem antes da hora, você usaria como desculpa para seguir sem depender do Espírito. Por isso, ele silencia não como punição, mas como proteção. Ele espera o tempo certo, porque o tempo certo não é o que você determina. É aquele em que sua maturidade encontra a missão. Muitas vezes, o barulho não vem de fora, mas de dentro. Você tenta preencher o silêncio com conselhos de outros, com decisões apressadas, com orações que mais parecem exigências. Mas o Espírito continua calado, porque ele não se deixa manipular. Ele fala quando o coração se aquieta e diz, mesmo que eu não ouça nada hoje, eu confio em ti.
Esperar sem ruído é descansar no fato de que Deus não está atrasado. É crer que o silêncio também é uma linguagem, que o ainda não é tão poderoso quanto o agora, que o tempo dele não falha, mesmo quando o seu cronômetro diz que já passou da hora. E é nesse descanso que a voz do Espírito se torna mais clara, não porque ele falou mais alto, mas porque você parou de gritar por dentro. Você já percebeu que, quando está em paz, até os detalhes falam com você? Um versículo que surge do nada, uma palavra que alguém diz sem saber, uma lembrança que toca o seu espírito. O Espírito Santo fala no tempo certo, da forma certa, com a precisão de quem conhece o fim desde o começo. E se você confiar nesse tempo, vai descobrir que o silêncio de hoje é o solo fértil da revelação de amanhã. A arte de esperar sem ruído é um sinal de maturidade espiritual. É a prova de que sua fé não depende de movimento visível, mas de presença invisível. E quem aprende a esperar dessa forma nunca mais se desespera. Porque sabe que, quando o Espírito falar, vai ser tão claro, tão certeiro, tão cheio de paz, que nenhuma dúvida vai restar. Discernir a origem da voz. Deus, minha mente ou o inimigo? Uma das maiores confusões espirituais enfrentadas por quem deseja ouvir a voz do Espírito Santo é essa. Como saber se o que estou ouvindo vem de Deus, da minha mente ou do inimigo? Essa é uma dúvida sincera, e o Espírito Santo não rejeita quem a tem. Ele quer ensinar você a discernir. Porque ouvir é só o primeiro passo. Reconhecer a origem da voz é o que garante que você caminhe na direção certa. A mente humana é uma fábrica de pensamentos. Ela é alimentada pelas emoções, experiências, crenças, traumas e desejos. Muitas vezes, quando você quer muito uma resposta, sua própria mente cria uma. Quando você tem medo de algo, a mente projeta cenários. E isso pode ser confundido com revelação. Mas o Espírito Santo não fala para confirmar ansiedade. Ele fala para estabelecer paz. Essa é uma das primeiras chaves do discernimento, a paz interior. O que vem de Deus não te deixa agitado nem pressionado. Mesmo que a direção seja difícil, vem com uma paz que acalma o espírito. O inimigo, por outro lado, usa a voz da dúvida, do medo e da acusação. Ele sugere com aparência de verdade, mas o fim é sempre confusão, culpa e paralisia. Deus corrige com amor. O inimigo acusa com condenação. Deus aponta o erro para restaurar. O inimigo esfrega o passado para aprisionar. Por isso, é essencial conhecer o caráter do Espírito Santo. Ele é manso, puro, santo, coerente com a palavra. Tudo o que ele fala carrega esse DNA. Se a mensagem não combina com quem ele é, descarte, mesmo que soe bonito. A mente também pode imitar o espírito. Por isso, maturidade espiritual é essencial. Quanto mais você anda com ele, mais você reconhece sua voz, assim como uma criança reconhece a voz da mãe em meio à multidão. E isso só acontece com convivência. Não existe atalho para o discernimento. É no secreto, na constância, na dependência diária que os ouvidos espirituais são afinados. Outra chave fundamental é a coerência com a Bíblia. O Espírito Santo nunca vai dizer algo que contradiga a palavra escrita. Nunca. Ele pode aplicar um versículo a uma situação específica, pode ressaltar uma direção no momento certo, mas jamais vai ir contra os princípios eternos de Deus. Se uma voz interior te leva a fazer algo que fere a verdade bíblica, não é o Espírito Santo, é sua carne ou uma armadilha do inimigo. A voz de Deus também tem fruto. Ela pode até confrontar, mas o resultado é crescimento. Ela pode parecer dura, mas traz cura. Ela pode exigir renúncia, mas gera vida. Já a voz do inimigo te prende ao medo, à culpa, ao orgulho ou ao engano. E a voz da mente, quando não está renovada pela palavra, pode reforçar ilusões. Por isso, discernir exige confronto. Você precisa submeter cada impressão à verdade.
não a sua verdade, a verdade de Deus. Deus também confirma. Ele pode usar a palavra, uma canção, alguém cheio do Espírito ou até mesmo circunstâncias. Ele não precisa repetir, mas confirma com clareza. Quando é Ele, você sabe. Mesmo sem entender tudo, há uma certeza dentro de você que não vem da emoção, vem do Espírito. E essa certeza não passa com o tempo. Ela permanece, porque não foi fabricada, foi recebida. Aprender a discernir é sinal de crescimento. No começo, todos erram, todos confundem, todos se enganam. Mas o Espírito Santo é paciente. Ele corrige sem te abandonar. Ele ensina sem te rejeitar. E quanto mais você se dispõe a ouvir e obedecer, mais sensível você se torna. Porque quem obedece ao pouco, reconhece o muito. Quem se rende ao simples, entende o profundo. O discernimento é o filtro que protege sua caminhada. Ele impede que você ande por sentimentos ou impulsos. Ele te livra de enganos. Ele te mantém no centro da vontade de Deus. E o Espírito Santo está disposto a te ensinar tudo isso, passo a passo, se você pedir com humildade, escutar com reverência e obedecer com prontidão. A confirmação silenciosa. Quando Deus não repete, mas confirma. Existe um momento na vida espiritual em que você ouve algo do Espírito Santo com tanta clareza que aquilo te marca. Mas nos dias seguintes, o silêncio se instala e então surgem as dúvidas. Será que ouvi certo? Por que ele não falou de novo? Por que a direção não foi repetida? É aqui que muitos perdem a convicção, achando que Deus mudou de ideia, ou que a voz foi apenas um pensamento emocional. Mas há um princípio espiritual profundo que precisa ser entendido. O Espírito Santo nem sempre repete, mas ele sempre confirma. Quando a direção vem do céu, ela não precisa ser dita muitas vezes. Ela carrega uma força que permanece mesmo quando não há mais som. A voz de Deus deixa marcas, e a confirmação nem sempre virá como uma nova palavra. Muitas vezes ela virá como uma paz que não te abandona, uma convicção que cresce, uma certeza que resiste às pressões. O Espírito Santo confirma em silêncio aquilo que já foi liberado com poder. O problema é que estamos acostumados com repetições humanas. Queremos ouvir de novo para nos sentir seguros. Mas Deus não é como nós. Ele não alimenta inseguranças espirituais com repetições. Ele edifica convicções com confirmações. E essas confirmações nem sempre são diretas. Às vezes, você vê um versículo que bate com o que ouviu. Ou alguém fala algo que ecoa exatamente a impressão que você teve. Ou, mesmo sem novas palavras, seu espírito continua em paz com aquela direção. Isso é o Espírito dizendo: fui eu que falei, permaneça. A fé madura aprende a caminhar com o que foi falado uma vez. Abraão ouviu: sai da tua terra, apenas uma vez. José sonhou 2 vezes, mas depois foi silêncio durante anos. Maria ouviu uma palavra do anjo e guardou no coração. A confirmação não veio com novas visitas celestiais, mas com acontecimentos alinhados no tempo de Deus. O Espírito Santo quer ensinar você a confiar mais na voz dele do que na necessidade de ouvi-la várias vezes. Muitos perdem direções porque abandonam o que Deus falou antes, só porque o tempo passou e o silêncio chegou. Mas o Espírito não repete o que você ainda não obedeceu. Ele confirma com fidelidade o que você decidiu crer. E muitas vezes a confirmação virá no caminho. Enquanto você anda, portas se abrem. Enquanto você age, sinais surgem. Enquanto você obedece, tudo se encaixa. Isso é o Espírito confirmando em movimento o que falou na intimidade. Também é importante entender que a confirmação nunca vem com confusão. Deus não fala e depois gera dúvida. Quem fala e depois semeia incerteza é o inimigo. A voz do Espírito é coerente, constante e fiel. Ele confirma com frutos, com paz e com aliança.
A dúvida é vencida pela permanência. Quando você permanece naquilo que Deus falou, mesmo sem repetição, o fruto se manifesta e a confirmação se torna visível. Confirmação não é repetição, é amadurecimento. É quando a palavra germina. É quando a direção começa a florescer. É quando os sinais começam a se alinhar. O Espírito Santo deseja que você pare de pedir provas a cada passo e comece a andar com confiança a cada direção. Ele quer que você se lembre do que ele disse e construa sobre isso, mesmo quando o ambiente parecer silencioso. Confirmação também é fruto de oração sem ansiedade. Quando você ora e entrega, o Espírito responde com paz. E essa paz sustenta a fé até que a direção se cumpra. Quem depende de sinais constantes para obedecer ainda não entendeu a força da palavra liberada por Deus. Mas quem guarda o que recebeu com fé, verá a confirmação se manifestar de maneira irresistível. O Espírito Santo te ensina a confiar mais no que ele disse do que no que você sente. Porque sentimentos oscilam, mas a voz de Deus permanece. E mesmo quando ele se cala, ele confirma. Mesmo quando você não ouve mais, ele continua conduzindo. Porque o que ele começou, ele vai completar. Não porque você ouviu de novo, mas porque decidiu crer no que ele já falou. A obediência afina o ouvido. Quem escuta e não obedece, logo deixa de ouvir. Obedecer à voz do Espírito Santo não é uma opção. É a chave que afina sua audição espiritual. Muitos clamam para ouvir mais de Deus, mas ignoram a última coisa que ele já falou. A verdade é que, sem obediência, a escuta espiritual se desgasta. O coração se torna insensível, os ouvidos internos se fecham. Porque o Espírito não fala por curiosidade, ele fala por propósito. E toda palavra liberada por ele vem com uma expectativa, obediência imediata, fé inabalável e ação alinhada. A voz do Espírito é clara para quem ouve com o coração disposto a obedecer. Mas se você escuta e adia, se justifica ou tenta negociar, com o tempo, essa voz se torna mais distante. Não porque o Espírito se afasta por vingança, mas porque o seu interior começa a endurecer. A desobediência sutil vai criando camadas entre você e o céu. E quando menos percebe, você não sente mais aquela convicção tão viva. Você se lembra que Deus falou, mas não sente mais a urgência. Você sabe o que tem que fazer, mas perdeu o fogo da revelação. Isso acontece quando a obediência não acompanha a escuta. A voz de Deus não é um evento, é uma jornada. Cada palavra é uma etapa. E se você não avança, o Espírito não vai te entregar a próxima. Por que ele te mostraria o próximo passo se você não deu o primeiro? Obedecer é sinal de honra. É reconhecer que, se foi o Espírito quem falou, então não há mais o que discutir, apenas confiar e agir. A obediência é a linguagem do amor espiritual. Quem ama a voz de Deus responde com ação, não apenas com admiração. Muitos confundem escutar com sentir. Acham que ouviram a voz de Deus porque se emocionaram, porque sentiram algo forte durante a oração ou porque se arrepiaram em um culto. Mas se essa experiência não te levou à obediência, então você só teve um momento de impacto, não um encontro transformador. O Espírito Santo não quer apenas te comover, ele quer te mover. A obediência ativa a próxima palavra. Quando você obedece, mesmo sem entender completamente, o Espírito fala de novo. Ele continua te guiando, ele mostra o passo seguinte, e cada obediência se torna um degrau que te leva mais perto do propósito eterno. Mas se você escuta e ignora, aquilo que era claro começa a se apagar. A dúvida cresce onde a obediência foi rejeitada. A voz se esconde onde a vontade de Deus foi substituída pela vontade do homem. Obedecer nem sempre é confortável. Às vezes é abrir mão do que você mais queria.
Outras vezes, é perdoar quem te feriu profundamente. Em muitos momentos, é seguir em uma direção que parece contrária à lógica, mas o Espírito Santo não fala para te deixar no mesmo lugar. Ele fala para te reposicionar. E cada obediência muda sua rota, limpa seu coração, te aproxima mais dele. Quem obedece, ouve mais, porque a obediência afina o espírito, ajusta o coração e abre espaço para novas revelações. E esse ciclo se repete. Você escuta, obedece, recebe mais. O Espírito confia mais em quem responde com fidelidade. Ele não libera pérolas a quem pisa no que ele falou, mas entrega tesouros profundos a quem valoriza até o que parece pequeno. É por isso que há pessoas que vivem experiências contínuas com Deus. Elas não são especiais, são obedientes. Simplesmente fazem o que o Espírito diz. Mesmo que ninguém veja, mesmo que doa, mesmo que seja no secreto. E por isso, seus ouvidos espirituais estão sempre abertos. Porque onde há entrega, há revelação. Você quer escutar mais de Deus? Olhe para trás. Qual foi a última coisa que Ele te pediu e você ainda não fez? Volte lá. Obedeça. Ajuste, libere, confie. O céu não está fechado. O Espírito não se calou. Ele só está esperando a sua resposta. Porque quando você obedece, você mostra que está pronto para ouvir mais. E ouvir mais de Deus é a maior recompensa de quem decide seguir a sua voz. O Espírito fala mais quando há menos de você. Uma das razões pelas quais muitos têm dificuldade em escutar o Espírito Santo é porque ainda estão cheios de si mesmos, cheios de opiniões, de vontades próprias, de certezas humanas. O problema não é que o Espírito não fala, é que não há espaço suficiente para ele dentro de quem está transbordando do próprio eu. O Espírito não fala para competir com sua autossuficiência. Ele fala quando encontra humildade. Fala quando há rendição. Fala quando a voz interior que mais te governa já não é a sua. Quanto mais de você ainda ocupa o trono, menos você percebe da voz dele. Porque o Espírito não grita por atenção, ele espera por espaço. A presença dele se manifesta com liberdade, onde o controle foi entregue, onde o orgulho já foi crucificado, onde a alma já decidiu que obedecer vale mais do que vencer. Onde há um eu que precisa ser exaltado, há resistência. Onde há um Senhor, faz em mim como quiseres, há revelação. O Espírito fala com mais clareza quando você desiste de tentar encaixar Deus nos seus planos e começa a se encaixar no plano dele. Quando você deixa de usar Deus como argumento para seus desejos pessoais e passa a buscá-lo como fonte de tudo o que é verdadeiro, santo e eterno. É nessa hora que as escamas caem, que as dúvidas cessam, que a direção flui, porque o Espírito encontrou um altar limpo, um vaso disponível, um coração vazio do mundo e cheio de fome por ele. Há muitas vozes gritando dentro de você. Examine de onde vem. Talvez seja a voz da razão que tenta controlar tudo, ou a voz do medo que quer te proteger das perdas, ou a voz do orgulho que quer sempre estar certo, ou ainda a voz do passado que insiste em te lembrar de quem você foi e não de quem você é em Cristo. Todas essas vozes precisam morrer. Só assim a verdadeira voz do Espírito poderá reinar em paz. E essa morte do eu não acontece de forma mágica. É uma decisão diária. É renunciar à necessidade de ter razão. É escolher servir em vez de aparecer. É deixar Deus decidir o ritmo, o tempo, a direção. E quando você se esvazia assim, algo sobrenatural acontece. A voz do Espírito se torna clara, porque agora não há mais barreiras emocionais, nem justificativas racionais, nem distrações internas. Só resta Ele. E onde só resta Ele, Ele fala. Essa é a grande diferença entre escutar com o ego e escutar com o Espírito.
O ego ouve o que quer. O espírito ouve o que precisa. O ego interpreta segundo seus próprios interesses. O espírito recebe com temor e tremor. O ego quer usar a voz de Deus para se sentir especial. O espírito quer apenas obedecer, mesmo que ninguém veja. O Espírito Santo procura corações onde ele possa ser Senhor, não apenas convidado. E para isso é necessário abrir mão do controle, da imagem, da pressa, da vontade. É dizer, não quero mais viver por mim, quero viver por ti. Essa entrega não é fraqueza, é a maior forma de força espiritual, porque só os fortes conseguem negar a si mesmos para que Deus seja tudo em todos. E quando há menos de você, tudo muda. O que era confuso se alinha. O que parecia distante se aproxima. O que era silêncio se torna direção. A voz do Espírito é constante, mas só quem se esvazia pode escutá-la por completo. Não porque ele tenha mudado o volume, mas porque agora você removeu os filtros que impediam o som de chegar. Se você quer ouvir mais de Deus, pergunte-se, quanto de mim ainda precisa morrer? Porque quanto menos de você houver, mais espaço o Espírito terá. E quando ele encontrar tudo livre, ele não só vai falar, ele vai habitar. O Espírito Santo se manifesta nos detalhes. Quando pensamos em ouvir a voz do Espírito Santo, muitos imaginam algo grandioso, uma revelação estrondosa, uma visão sobrenatural, um mover visível que derruba tudo à volta. Mas o Espírito é sutil. Ele é como o vento que você não vê, mas sente. Ele não precisa de espetáculo para se manifestar. Ele ama os detalhes, e é neles que muitas vezes ele fala mais forte do que em qualquer multidão. Há momentos em que o Espírito Santo fala por meio de uma frase simples, dita por alguém que nem sabia da sua luta. Um versículo lido pela milésima vez que, de repente, salta aos olhos com um significado novo. Uma lembrança que invade seu coração no meio do dia e junto com ela vem uma direção, uma paz, uma resposta que você nem sabia que estava buscando. Tudo isso são detalhes. Mas quem tem sensibilidade espiritual sabe que o Espírito está ali. O problema é que estamos tão ocupados esperando o grande que ignoramos o essencial. Pedimos sinais extraordinários, mas não percebemos os sussurros cotidianos. Buscamos experiências arrebatadoras, mas esquecemos que o Espírito habita no ordinário, no simples, no escondido. Ele está em um silêncio carregado de paz, em um abraço que quebra resistências, em um bom dia que cura, em um pôr do sol que toca a alma. O Espírito Santo é o Deus dos detalhes, porque ele é íntimo. Ele conhece sua história, sua estrutura, seus medos, seus pensamentos mais secretos. E por isso, ele se manifesta de formas que só você vai perceber. Ele não precisa que os outros vejam. Basta que você entenda, porque a voz dele não é um espetáculo para plateias, mas um diálogo com o coração. Jesus, ao caminhar entre as multidões, percebia detalhes que ninguém mais via. Uma mulher tocando suas vestes, um cego clamando baixinho, um cobrador de impostos escondido na árvore, e o mesmo Espírito que estava sobre Jesus está agora em você, desejando se revelar nos detalhes da sua jornada. Mas é preciso desacelerar, prestar atenção, se abrir para a possibilidade de que Deus fala, até no que parece pequeno demais para ser dele. Escutar o Espírito nos detalhes exige uma vida atenta. Não dá para viver distraído e esperar discernimento. Não dá para correr todos os dias e achar que o Espírito vai gritar para ser ouvido. Ele quer que você pare, observe, reflita, perceba. Que você se pergunte, Senhor, isso é contigo? Que você aprenda a perceber sua mão até nos imprevistos. Porque nada escapa dele e tudo pode carregar uma mensagem. Quantas vezes ele já te respondeu através de algo que você quase ignorou? Uma música que começou a tocar no exato momento
em que você pensava em desistir. Um telefonema que chegou na hora da crise. Uma palavra em uma pregação que parecia ter sido escrita exatamente para você. Esses são os detalhes onde o Espírito habita. Ele fala de forma personalizada, artesanal, sob medida, porque ele te conhece por inteiro. Mas para reconhecer esses detalhes, é preciso treinar o olhar e o coração. E isso só se conquista com convivência. Quanto mais tempo você passa com o Espírito, mais fácil se torna identificar a sua assinatura nas pequenas coisas. Você passa a viver com a expectativa de que ele vai falar hoje, e então tudo à sua volta se transforma. O dia deixa de ser comum, a vida deixa de ser automática, porque você sabe, Deus pode estar falando agora. Quem valoriza os detalhes, ouve mais. Quem despreza o pequeno, perde o grande. O Espírito Santo testa a nossa atenção com sutileza e recompensa os que o tratam com reverência até no silêncio. Ele quer que você aprenda a viver em constante escuta, porque, no reino, o extraordinário acontece no simples, e quem tem ouvidos para os detalhes jamais anda perdido. Quando ele não diz nada, já está dizendo algo. O silêncio de Deus é uma das experiências mais profundas e desconcertantes na jornada espiritual. Você ora, busca, espera e nada acontece. Nenhuma palavra, nenhuma impressão, nenhuma direção clara. Só o vazio. Mas esse silêncio não é vazio de sentido, é carregado de intenção. Porque o Espírito Santo também fala quando se cala. E muitas vezes, o que ele está dizendo no silêncio tem mais poder do que 1000 palavras ditas com clareza. O silêncio do Espírito não é ausência, é ensino, é treinamento, é purificação. É ele dizendo, confia mesmo quando você não entende. É ele testando se a sua fé está fundamentada na presença dele ou apenas nas respostas que ele te dá. Quando o Espírito se cala, ele está trabalhando, não por fora, por dentro. Está moldando seu coração para confiar sem evidência, obedecer sem instrução visível, continuar mesmo sem confirmação emocional. Há silêncios que são proteções. Se Deus te respondesse agora, você correria na direção errada com a motivação errada. Há silêncios que são podas. Partes de você precisam morrer antes de receber uma resposta. Há silêncios que são testes. O Espírito quer ver se você o ama por quem ele é, ou apenas pelo que ele diz. E há silêncios que são transições. O que você ouviu antes já foi dito. E agora, você precisa dar o próximo passo, mesmo que o céu pareça quieto. O silêncio te obriga a olhar para dentro. Ele te obriga a lembrar do que já foi falado. Ele te chama de volta ao último comando que você recebeu. Porque Deus nunca se contradiz, mas também não é repetitivo. Se ele já falou, ele espera que você obedeça. E se você não escuta mais nada, talvez seja a hora de praticar o que já foi dito, não de pedir mais instruções. O Espírito Santo é profundo demais para desperdiçar palavras. Ele fala quando necessário e se cala quando o silêncio ensinará mais. Ele é Pai. E todo pai sabe que, às vezes, a ausência de voz é a maior ferramenta de crescimento. Quando o filho aprende a andar, o pai não segura o tempo todo. Ele observa, dá espaço, permite quedas, mas está ali. O Espírito Santo faz o mesmo. O silêncio dele é acompanhamento. Ele nunca abandona. Ele apenas confia que você já tem o suficiente para continuar. E nesse silêncio, ele revela o quanto você confia. Porque é fácil seguir quando tudo está claro. Mas é no escuro que a fé real se manifesta. Quando você continua orando, mesmo sem resposta. Quando você continua crendo, mesmo sem sinal. Quando você continua amando, mesmo sem sentir. Isso é maturidade espiritual. Isso é confiar no caráter de Deus mais do que na frequência das suas palavras. Há silêncios que curam, porque nos livram do excesso de ruído. Há silêncios que alinham,
porque nos forçam a depender mais da palavra escrita do que de sensações espirituais. Há silêncios que geram intimidade, porque nos colocam de joelhos sem performance, apenas com saudade, e há silêncios que antecedem grandes viradas. Quando o céu parece quieto, é porque algo profundo está sendo gestado dentro de você. Não confunda silêncio com rejeição. Deus não rejeita quem o busca com sinceridade. Ele apenas ensina no ritmo dele. E às vezes, a lição mais poderosa que o Espírito pode te dar é essa: você não precisa me ouvir para saber que estou aqui, basta crer. Porque a verdadeira maturidade é andar com Deus sem precisar que Ele fale o tempo todo. É reconhecer a presença no silêncio. É discernir o mover sem palavras. Se hoje o céu parece calado, pare de lutar contra o silêncio. Acolha, escute com o Espírito. Pergunte: Senhor, o que o Senhor está dizendo com esse silêncio? E então espere, porque quem espera com fé, escuta o que o silêncio revela. E quem escuta o silêncio nunca mais se desespera por respostas, porque aprendeu que o Espírito Santo fala até quando se cala. A comunhão diária que transforma o ouvido humano em ouvido espiritual. Escutar a voz do Espírito Santo com clareza não é um dom reservado a poucos. É o resultado de uma comunhão cultivada todos os dias. Não se trata de ter experiências extraordinárias uma vez por ano. É viver rendido a cada manhã. É acordar e já saber: Ele está aqui e eu quero ouvi-lo antes de qualquer outra voz. É criar um estilo de vida em que a presença dele não é uma visita especial, mas um ambiente contínuo. A voz do Espírito não se mistura ao ruído do mundo. Ela se revela em um coração treinado, alinhado e sensível. E essa sensibilidade se desenvolve na constância. É o tempo secreto. É a oração quando ninguém vê. É a leitura da palavra, não por obrigação, mas por fome. É o louvor no meio da rotina, o silêncio intencional no meio do dia, o diálogo interno com Deus, enquanto você dirige, trabalha, caminha, respira. Porque para quem vive em comunhão, tudo se torna oportunidade para escutar. Há pessoas que escutam o Espírito só quando estão em crise. Buscam direção apenas quando tudo desmorona. Mas essa não é a proposta do reino. O Espírito Santo não quer ser um recurso emergencial. Ele quer ser o companheiro de jornada. Ele não quer ser chamado apenas no desespero. Ele quer ser ouvido na calma, na rotina, na construção do dia a dia. É na comunhão constante que você começa a reconhecer sua voz sem esforço. Como quem identifica a voz de alguém que ama no meio de uma multidão. Transformar o ouvido humano em ouvido espiritual exige disciplina, sim, mas também exige amor. Não é um ritual rígido, é um romance espiritual. É desejar estar com o Espírito mais do que estar com qualquer outra coisa ou pessoa. É reservar tempo, é construir espaço, é eliminar o que atrapalha essa relação. Não porque você é obrigado, mas porque você entende que sem ele, você não vive. A comunhão diária começa com pequenas decisões. Desligar o celular para orar 5 minutos a mais. Colocar um louvor em vez de rolar o feed de notícias. Meditar em um versículo antes de responder a uma provocação. Respirar fundo e dizer: Espírito Santo, o que o Senhor pensa sobre isso? São gestos simples, mas que criam uma atmosfera onde a voz dele se torna clara. E com o tempo, algo sobrenatural acontece. Você começa a perceber que está sendo guiado em coisas que antes passavam despercebidas. Você sente quando deve parar, quando deve ir, quando deve falar ou se calar. Você entra em lugares e discerne atmosferas. Você ora e já sabe o que está alinhado com o céu, porque a comunhão constante transformou sua percepção. Agora, você não apenas escuta. Você vive com a mente de Cristo e os ouvidos do Espírito. O ouvido humano é limitado. Ele julga pelas palavras, mas o ouvido espiritual discerne o coração. O ouvido humano se confunde com emoções.
O ouvido espiritual identifica o mover de Deus mesmo quando tudo fora parece parado. Essa transição só acontece pela convivência. Quem anda com o Espírito aprende a ouvi-lo com mais nitidez do que qualquer outra voz. Não se trata de ter dons místicos, mas de ter disposição. O Espírito Santo está disponível. Sempre esteve. Mas ele se revela àqueles que o priorizam, que se retiram para estar com ele, que o honram com o tempo, com os pensamentos, com os hábitos. A comunhão diária é a escola onde o céu forma os que serão guiados com precisão. E você pode ser um deles, se decidir que nenhum outro som vale mais do que a voz de Deus. É nesse ambiente de presença contínua que os milagres acontecem sem que você precise buscá-los. É onde as respostas surgem antes mesmo da pergunta. É onde a paz se estabelece antes da tempestade. Porque você não está apenas esperando Deus falar. Você está vivendo com Ele. E quem vive com o Espírito já aprendeu que quando Ele fala, tudo muda. Mas quando Ele habita, tudo permanece. E se eu ainda não escuto? O Espírito ensina quem não desiste. Você já chegou ao ponto de dizer, eu tento, eu oro, eu busco, mas ainda não consigo escutar a voz do Espírito Santo. Talvez você esteja frustrado. Talvez se compare com outros que parecem ter uma conexão clara com Deus, enquanto você se sente em silêncio. Mas a verdade é essa. O Espírito Santo não ignora ninguém que o busca com sinceridade. Ele ensina, ele forma, ele discipula e ele permanece ao lado dos que não desistem. Não ouvir com clareza hoje não significa que você está espiritualmente distante. Pode significar que o Espírito está te treinando para algo maior. Porque escutar a voz de Deus não é um evento, é um processo. Como um bebê que aprende a reconhecer a voz da mãe. Primeiro, há sons, depois há associações, até que com o tempo a voz se torna inconfundível. Com o Espírito Santo é assim. Ele vai te ensinando aos poucos, e o que hoje é nebuloso, amanhã será certeza. A chave está em não parar, não deixar a frustração te paralisar, não permitir que a dúvida roube a sua busca. Muitos desistem no momento em que estão prestes a amadurecer espiritualmente. Param porque ainda não sentiram algo, porque esperavam um som audível, uma confirmação externa, uma experiência arrebatadora. Mas o Espírito fala também pela perseverança. A voz dele não é apenas ouvida, ela é revelada ao coração que insiste em estar perto. Você não precisa ser perfeito para escutar o Espírito. Você precisa ser sincero. Ele não espera que você acerte tudo. Ele espera que você permaneça disponível. E com o tempo, ele vai te treinando para distinguir a sua voz do seu pensamento, do seu medo, da sua alma agitada. Vai te dando sensibilidade, clareza, direção. O que hoje parece confuso, em breve será familiar. Porque o Espírito ensina a quem está disposto a aprender. E se você não escuta ainda, volte ao essencial. Silencie mais. Leia a palavra não para cumprir um dever, mas para encontrar a pessoa de Jesus. Ore sem fórmula. Fale com o Espírito como quem fala com um amigo de confiança. E depois fique em silêncio. Espere. Confie, porque Ele está ouvindo tudo. Ele está presente. E mesmo que você não perceba agora, Ele já está tocando áreas da sua vida que você nem sabia que precisavam ser restauradas. Lembre-se, escutar a Deus não é para os super espirituais, é para os filhos. E se você é filho, tem direito à voz do Pai. E o Espírito Santo é quem traduz essa voz ao seu espírito. Ele não faz isso uma vez na vida, Ele faz isso todos os dias. A pergunta é: você está disposto a aprender o tempo que for necessário? Está pronto para buscar, mesmo sem sensações? Para obedecer, mesmo sem grandes sinais? Deus ama formar discípulos que andam por fé e não por vista. E o Espírito Santo é o mestre perfeito.
Ele não vai desistir de você. Não importa quantas vezes você achou que não escutou. Ele continua te cercando com mensagens, com paz, com impressões que só vão se tornar mais claras quanto mais perto você andar dele. Se hoje tudo o que você tem é a vontade de ouvir, isso já é suficiente. Essa fome é o primeiro passo. Essa sede é o que move o céu. E o Espírito responde a quem clama com verdade. Pode não ser da forma que você espera, pode não ser no tempo que você gostaria, mas será exatamente como você precisa, porque Deus fala, e se você continuar, você vai escutar. O sussurro que transforma o seu destino. Agora que você percorreu essa jornada, algo dentro de você já começou a mudar. Talvez não tenha sido com uma voz audível, talvez não tenha vindo com um sinal no céu. Mas se você prestou atenção com o coração, o Espírito Santo já começou a sussurrar. E esse sussurro não é pequeno, ele é poderoso, ele não é fraco, ele é intencional. Ele é o começo de um novo tempo, de uma nova escuta, de uma nova caminhada. O Espírito não veio para te impressionar, ele veio para te transformar. Ele não quer ser uma visita na sua vida espiritual. Ele quer ser residência permanente. Quer te guiar em cada escolha, em cada passo, em cada silêncio e em cada palavra. Ele quer te ensinar a viver guiado não pela pressão, mas pela direção. Não pelo que todos dizem, mas pelo que só Ele pode revelar. O sussurro do Espírito é mais forte do que o grito do mundo. Ele não se impõe, ele te convida, não força, ele revela. E agora que você aprendeu a identificar esse som suave, essa brisa que toca o espírito, sua vida não será mais conduzida pelo acaso. Você vai andar com propósito, com paz, com certeza. Porque quem anda escutando o Espírito Santo nunca mais anda perdido. Talvez o mundo continue o mesmo, as vozes de fora não vão parar, mas você está diferente, porque agora você sabe onde silenciar, agora você sabe onde buscar, agora você sabe como escutar. Não como um religioso buscando revelações, mas como um filho desejando a presença do Pai. E essa presença fala, sempre falou, e vai continuar falando. O Espírito Santo quer te conduzir, quer te advertir, quer te consolar, quer te instruir e, acima de tudo, quer te amar. Porque cada palavra dele é amor em forma de direção, cada silêncio é graça em forma de espera. E cada vez que ele fala, ele não apenas informa, ele transforma. Ele não apenas responde, ele te molda. Então agora, aí onde você está, feche os olhos por um instante. Respire fundo e diga com sinceridade: Espírito Santo, fala comigo. Eu estou aqui. Eu quero aprender a escutar tua voz com clareza. Não diga por dizer, diga com o coração, porque esse pode ser o começo do maior relacionamento da sua vida. Um relacionamento onde o céu fala e você escuta. E nunca se esqueça, quando você aprende a ouvir o sussurro de Deus, nenhuma outra voz consegue mais te confundir.